Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Está começando mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje eu vim conversar um assunto muito importante, que é falando sobre a Copa do Mundo. Minha opinião sobre, sobre essa, esse absurdo, essa palhaçada brasileira, né? Me desculpe aos brasileiros que são patriotas, que amam esse Brasil, mas eu precisava falar isso aqui. Preciso falar isso aqui, né, na verdade. Porque é um dos absurdos. É uma vergonha muitos brasileiros ficar torcendo para esse país, para a Copa do Mundo. O brasileiro precisaria torcer para a educação melhorar nesse país, para a corrupção melhorar, né? Ou deveria estar mais preocupados com a educação desse país, com a desigualdade, com a mediocridade das pessoas, com os lacres das pessoas. As pessoas estão preocupadas com a Copa do Mundo, mas a casa tá caindo aos pedaços. A casa tá caindo, o teto tá caindo na cabeça. E ninguém sabe mais até quando é que vai essa chuva, o teto vai aguentar a próxima chuva. Então, é um absurdo isso acontecer no século XXI. As pessoas ainda estão preocupadas com jogo de futebol. Gente, não adianta vocês. Os próprios jogadores, se você for ver, no ano que eu nasci, em 2002, a Copa do Mundo era diferente. Os jogadores eram diferentes. Não tinham tatuagem, eram mais. Eram pessoas mais que realmente jogadores, né? Não estava tão inchado assim de cachaça, né? Você vê hoje em dia os jogadores inchados de cachaça e sendo jogadores. Na verdade, a Copa do Mundo é para os milionários, né? Não é para pobre. E primeiro que o Brasil, ele não era nem para estar nessa Copa do Mundo de 2026. Nunca era para ter participar, porque para participar do Copa do Mundo, precisa ser os países de primeiro mundo. Primeiro, para o jogador o futebol ir para uma seleção brasileira, ele precisa primeiro consertar o próprio país. Né? O país está em caos social, caos mental das pessoas, as pessoas doentes mentalmente, socialmente, né? Sem dignidade, e as pessoas estão preocupadas com a coxa do jogador que está fina. E eu me deparei com essa mensagem aqui da Luana Piovani, né? Ela trazendo uma crítica da FIFA, falando que os jogadores, as pessoas estão preocupadas com a coxa do jogador. É uma falta de ingenuidade, as pessoas estão ficando malucas, doentes, porque elas estão preocupadas com jogos de futebol, com os jogadores. Os jogadores estão ganhando milhões na conta dele para correr atrás de uma bola, sim, né? Para passar vergonha, né? E aí, enquanto o Brasil, o governo brasileiro, ele investe nesses jogadores de merda, que para mim não adianta você ficar torcendo para um jogo de futebol, sendo que quando ele for jogar com a Alemanha, aí eu quero ver. Eu quero ver se essa brincadeira vai funcionar também. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. As pessoas, elas estão de brincadeira, só pode.
né? Para a seleção brasileira ela participar da Copa do Mundo, ela precisa estar, um país tem que estar bem socialmente, né? Olha os problemas do país, maior feminicídio, né? De várias décadas, acidentes, milhões de acidentes, milhões de tragédias. Não tem, os brasileiros não têm nem mesmo segurança pública social. A educação em colapso, as escolas em colapso, a saúde das pessoas em colapso, a saúde mental em colapso, em extremo, em alerta, né? Um alerta extremo. Aí as pessoas preocupadas com futebol, achando que vai. Isso é uma grande troféu, um troféu para a humanidade. Na verdade, para mim, quem era para participar desse futebol de Copa do Mundo eram os países de primeiro mundo. E o Brasil está em terceiro, está sobredesenvolvido. E o Brasil ele está uma vergonha nacional. Sempre foi uma vergonha nacional. Porque me desculpe as pessoas que ainda sentem orgulho desse país. Mas me faça um favor. Me faça um favor, porque é uma imbecilidade as pessoas torcer para esse país. As pessoas deveriam, para o país não, para o futebol não, as pessoas deveriam torcer e se preocupar quando era para elas se arrumarem para comemorar festa, né, para gastar dinheiro, para comércio e tudo mais. As pessoas, elas fazem. Agora, para poder elas se preocupar com realmente, ou até mesmo para comemorar, ou até mesmo torcer, ou até mesmo não só apenas torcer. Elas têm que torcer e agir a saúde social desses países, porque está extrema. Aí as pessoas estão fingindo que nada está acontecendo, né? O mundo acabando aqui fora e as pessoas fingindo que está tudo bem, né? Isso é uma vergonha nacional. E o governo ainda fica alimentando esse esporte, né? E alimentando com vários impostos para esses jogadores ganhar milhões para não fazer nada em um campo. Ganhar milhões, porque essa Copa do Mundo é só para milionários, não é para pobre. Pobre está excluído dessa festa. Só as pessoas que não perceberam já isso, né? E fica torcendo com essa palhacice todo ano, toda vez é isso, essa palhaçada, né? E é isso, né, gente? As pessoas deveriam estar mais preocupadas em aprender a questionar. O governo ele quer que você gaste, e ele não fica ensinando você a aprender a lidar com o dinheiro, a educação desse país. E muitas pessoas fingindo que nada aconteceu. Isso está sendo uma palhacice, gente. Até quando nós vamos normalizar essa safadeza? Até quando as pessoas vão acordar para a realidade? As pessoas, o mundo acabando aqui fora em colapso, pessoas se destruindo o tempo todo, e as pessoas preocupadas com Copa do Mundo, as pessoas preocupadas com o jogador. Eu quero lá que saber de jogador, que logo o jogador se lasque. Entendeu? Ele tá ganhando o dinheiro dele lá na conta, sendo milhões de brasileiros, e o jogador e os brasileiros se matando, e os próprios jogadores ali ganhando dinheiro todo mês, caindo na conta dele, milhões e milhões para fazer nada, e os brasileiros se lascando o tempo todo, porque é pão e circo, né? O governo ele gosta disso, pão e circo, é pão e circo. Pode pensar qualquer coisa, pode falar qualquer outra coisa, mas é pão e circo. As pessoas ficam
Enquanto está comendo pão em circo, a palhacice, né? O governo manipulando as pessoas, fingindo que nada está acontecendo. Nada está acontecendo nesse país, gente. Nada está acontecendo nesse país. É só felicidade. Me poupe, né? Vamos ser honestos, vamos ser realidade. Se você olha que esse país está tudo bem, você está doente. Se você acha que está tudo bem, você está doente mentalmente, você precisa se tratar. O desemprego batendo na porta, a fome batendo na porta e as pessoas preocupadas em Copa do Mundo. Mas vamos ser bem sinceros. Me responde uma coisa. Alguma vez o Brasil ele conseguiu uma estação espacial para ir na Lua? Ou para ir para fora do planeta Terra? Alguma vez? Não. Então, o que é que o Brasil tem direito de falar o quê? Ele tem autoridade de falar o quê? Porque as tragédias do mundo virou conteúdo, Copa do Mundo virou conteúdo, mas ninguém fala só apenas vira conteúdo e visibilidade. Porque para resolver o problema, ninguém quer, né? E os governos, eles ficam, no dia de eleição, eles vêm pedir votação, né? Vêm com o cu entre as pernas para poder querer ajuda. Mas faz um agradozinho, limpa uma ruazinha, pinta, faz um negocinho para poder ter voto. Mas vamos ser bem sinceros, o governo brasileiro nunca pensou no próprio brasileiro. Ele nunca pensou nisso. Ele só pensou no próprio rabo. Eu quero que o próprio brasileiro, que com tanta espiritualidade, tanta religiosidade que tem nesse país, que sofre de tanta esquizofrenia e tanta má educação, eu queria que essas pessoas torcessem mesmo, era para o próprio brasileiro conseguir algo que preste para esse país, que poder criar alguma coisa que preste, para poder sair pelo menos uma nova vacina, uma nova tecnologia, alguma coisa assim do tipo, né? Porque para eles poder torcer e poder comemorar a Copa do Mundo, enquanto vários milionários ficam atrás de uma bola para ganhar dinheiro, né? Aí as pessoas é motivo de orgulho. E que orgulho eu tenho nesse país? O que se tem para oferecer é só futebol, é? Futebol vai trazer a prosperidade dos brasileiros e a mudança desse país. Me poupe, né? As crianças hoje em dia estão aprendendo a historinha de Adão e Eva nas igrejas e elas não estão aprendendo a cozinhar, a ciência, a coisa que preste. As pessoas estão, o governo brasileiro, ele está só apenas investindo em safadeza, em corrupção, em futebol, em carnaval, em festa, pão e circo. E as pessoas estão sofrendo e as crianças estão aprendendo o que preste nesse país. O governo brasileiro ele está investindo em ciência, educação, em saúde mental, saúde pública, segurança social dos brasileiros. É bom a gente pensar sobre isso, porque às vezes tem pessoas que às vezes se esquecem, como um bom brasileiro, né? Às vezes eles se esquecem, porque eles vivem tanto no mundo da lua, das mil maravilhas na Disney, que algum Jesus vai vir poder salvar eles, alguma divindade vai vir salvar eles, e ele acaba não se salvando. Meu filho, primeiro se salve desse mundo aqui, para depois você pensar em alguém vir lhe salvar, porque ninguém vai lhe salvar aqui não, viu? Ninguém vai salvar não. É mais fácil você ir de arrasta para baixo do que você de arrasta para cima. Porque de arrasta para baixo é muito mais fácil do que desse arrasta para cima de algum Jesus, alguma divindade vir lhe salvar desse planetinha Terra, viu? E os problemas da sociedade aqui
Quem tem que resolver somos nós. Nós que temos que resolver, porque não surge do nada não, viu? Não adianta você dizer que é espiritual, porque foi Adão e Eva, porque foi Apocalipse, porque foi problema de espiritual, divino, que causa esses problemas sociais, não. São a gente que causa, e a gente somos os próprios destruidores desse planeta. Mas é só isso mesmo. Ainda tem muita coisa para falar, muita macaquice para falar desses macaquinhos que nem eu, né? Que fica aí fazendo macaquice, né? E depois não quer ser chamado de macaco, porque os próprios outros países zoam com a própria cara do brasileiro e o brasileiro fica assim, cheio de macaquice. É só uma brincadeira, viu, gente? Eu sou contra esses tipos de coisa de você ter discriminação, desrespeito, preconceito, essas coisas contra outras pessoas. Todo mundo é igual, todas as pessoas têm que se respeitar, todas as pessoas têm que ter a empatia, né? E vamos ter empatia mais nesse país, né? Mas aí, né, eu tenho esperança, eu não tenho esperança desse postil, mas se você ainda tem, comenta aqui nos comentários. Os jogadores, eles realmente amam o brasileiro, tá dando a vida pela nação brasileira porque ama os próprios brasileiros na Copa do Mundo. Só que a primeira oportunidade que eles fazem é viver, não morar no Brasil, né? E eles amam tanto o Brasil que era para eles morar no Brasil, né? Não passar as férias também no Brasil, eles comprar os produtos no Brasil, mais simples que seja, né? Mas aí, mas os jogadores estão dando a vida pelos brasileiros, né? Os brasileiros, os jogadores, eles são muito pessoas importantes porque ele está dando a vida pelos brasileiros e eles não vivem, a primeira oportunidade é comprar lá fora. Primeiro, tá errado, né? Segundo, é quando eles estão doentes, eles não vão pro SUS, né? Eles vão para onde? Para os melhores hospitais, não é verdade? E aí o próprio brasileiro fica acreditando que esses homens tá dando uma vida pelos brasileiros. Me poupe, me poupe. A gente que tá dando a vida para eles. A gente não tá, o governo que tá dando a vida para esse tipo de jogadores que nós temos no nosso Brasil. Eles não estão dando a vida pela gente, não, porque eles nem compram as coisas do Brasil, né? Vamos ser bem honestos, não é verdade? Aí, isso é muito fato, porque hoje em dia a gente está sendo um produto na mão do governo. As pessoas estão sendo um produto. Os nossos perfis estão sendo uma marca para os governos, né? A gente está sendo um produto na mão deles, né? Eles querem lucrar com nossa presença, mas também eles não querem que a gente fique por muito tempo. Eles querem que a gente também, né, vá de arrasta, né? Porque se a gente for de arrasta, aí vai ter outro no nosso lugar. Primeira oportunidade, quando o jogador ele vai comprar logo iPhone, né? Todas as roupas vai tudo lá pro. Eles não ajudam nem a mercadoria do capitalismo brasileiro. Aí diz que tá dando. Esses jogadores ainda diz que tá gastando dinheiro com a nação brasileira, que tá dando a vida pelos jogadores, tá na seleção para poder ganhar, e os otários tudo lá babando o ovo deles, acreditando que esses homens tá dando vida pelo Brasil, que não tá dando nada, né? Porque o próprio brasileiro está comendo cuscuz com ovo. Vocês acham que eles amam os brasileiros? É mesmo, é? Quando eles são assaltados, seu carrinho, ou quando eles são roubados e a família deles, vocês acham que eles amam mesmo os brasileiros? Que deixam até a família deles aqui, né, no Brasil, para poder curtir, na verdade, ao invés de ele levar lá para outro país, na verdade, eles preferem ficar aqui no Brasil, não é verdade mesmo? Não é verdade? É verdade, na verdade. Então, gente, é uma hipocrisia imensa que não está escrito. Eu, se eu escrevesse, ia dar um livro. Pode ter certeza. Então, vamos parar dessa historinha de dizer
os jogadores estão dando a vida pelos brasileiros. Só se for dar a vida pra vocês, porque pra mim, pode tirar o cavalinho da chuva. Porque pra mim, coisa nenhuma.